Seja bem-vindo ao episódio de número 32 da série Primeiras Frases em Inglês. A gente já viu muita coisa até aqui. Você já aprendeu a apontar as coisas com this e that. Você já aprendeu a falar eu sou, você, ela é. Já aprendeu a dar características, alto, baixo, caro, barato. Você aprendeu até a falar de posse, é meu, é seu, é dela. A gente já viu cumprimentos, já viu um monte de coisa nesse ponto do Primeiras Frases. A gente já viu até futuro. Eu vou, você vai tentar, ela vai chorar, ele vai dormir, ele vai estudar. Até futuro a gente já viu. Só que tem uma coisa que a gente não viu até agora, que é o passado do inglês. E eu esperei até o momento em que você estivesse pronto para ver passado, porque eu acho que o pessoal causa muita dúvida, muita confusão em cima de passado sem necessidade. Então por isso eu preferi primeiro criar uma base sua, aí mesmo que uma base iniciante lá com os primeiros episódios, para que você não ter tanta coisa para se preocupar, além de apenas o passado que você vai conhecer aqui. Então eu não vou fazer mais muita introdução, vou direto para as frases de exemplo. Todas as frases de exemplo estão no passado, todas vão ter verbos no passado, ações no passado. Lembrando, ação, fazer, correr, sair, falar, tentar, chorar, dormir, a gente chama de verbos. Quando eu coloco no passado, chorei, tentei, sorri, cantei, dancei, dormi, estudei, aí o verbo está no passado, né? Então é isso que a gente vai ver agora. Olha essa primeira frase. I went to the mall. Simples. I went to the mall. Eu fui ao shopping. Nessa frase aqui aparece a palavra went, que significa fui. Essa é a primeira coisa que eu quero que você conheça. O que é went? Passado do to go. Lembra do verbo to go? Significa ir? Então, I go to school every day. Eu vou para a escola todos os dias. Ou então, let's go to the park. Vamos lá para o parque. Qual é o passado? Eu fui para a escola. É I went to school. Eu fui para o shopping. I went to the mall. É isso que você precisa saber. Eu fui ao shopping. A palavra mall significa shopping, tá? Não se confunda com shopping assim, porque shopping em inglês significa fazer compras. Então você pode falar assim, ó. I went shopping. Eu fui fazer compras. Aí beleza. Agora, o shopping center, o espaço, as lojas, isso em inglês se chama mall. Então eu fui ao shopping eu fui ao mall em inglês. E o que você precisa saber? Se eu falo coisas como, por exemplo, eu vou ao shopping todos os dias. I go to the mall every day, por exemplo. Vou colocar a tradução aqui. O que você percebe? O go é ir. Para onde você vai é com to. Então, go to the park é ir ao parque. Go to the mall é ir ao shopping. Go to the, I don't know, any other place, drugstore. Go to the drugstore é ir à farmácia, à drogaria. Sempre para onde você vai é com to. Sempre. No passado, também. Então, eu fui ao shopping, eu continuo falando que I went to. Porque se eu falo que eu vou, não é com go. Eu vou ao shopping todos os dias, por exemplo, I go to the mall. Isso aqui não é futuro não, tá? É presente. I go to the mall every day. No passado, eu continuo usando to. Então, todas as características, os atributos lá que aquele verbo tinha no presente, ele continua tendo no passado. Então, se ele aponta a coisa lá com to, continua apontando com to. Se aponta com on, continua apontando com on. Não é só porque está no passado que ele deixa de aparecer o to ali. Então, I went to the mall, que é o shopping. Tá? Pode guardar esse bloquinho aqui, ó. The mall tá como o shopping. E aí, I went to, eu fui a o shopping. Próxima frase. She ate my breakfast. She ate my breakfast. Ela comeu meu café da manhã. Qual é a palavra que está no passado aqui? Ate. Comeu. Ate é o passado de comer no presente aqui, ó. Passado de to eat. Eat não era comer? Então, I eat fruits every day. I eat fast food. Eu como. Passado de eat é ate. E olha que massa. Eu já expliquei para você sobre os possessivos. Você já sabe que my é meu. Então eu não preciso ficar mais tanto tempo aqui. Breakfast é café da manhã. My breakfast é o meu café da manhã. Pronto, não precisa ter mais muita revelação aqui. She ate my breakfast, então é ela comeu meu café da manhã. Aqui vai outra característica massa para você lembrar das palavras no passado do inglês. Não existe diferenças entre pessoas no passado. O que eu quero dizer com isso? Você não precisa conjugar diferente de acordo com a pessoa. Por que eu falo? Em português é eu comi, você comeu, ela, vou colocar nós comemos. Então a gente muda, é um rolê, português é embaçado, a gente tem que mudar de acordo com a pessoa. Eu comi, você comeu, nós comemos.
Em inglês não tem isso. É I ate, you ate. Se é nós comemos, we ate. No presente tinha aquele negócio do S. I eat, you eat, she eats. Acontece o S. Só que aquilo é só para o presente. No passado é igual para todas as pessoas. Vou até colocar de outra forma, ó. É igual para todas as pessoas. Mais específico ainda, né? Passado é igual para todas as pessoas. Ah, ela comeu? She ate. Então o passado do inglês é bem mais simples que o do português. Muito, mas muito mais simples. E agora olha que interessante. Eu não quero que você foque em mais nada. Por enquanto eu só preciso que você saiba que passado de go é went. Passado de eat é ate. É só isso que eu preciso que você saiba por enquanto. Claro, esse to tá aqui por causa do nome do verbo, né? O nome do verbo sempre leva to. Então é o verbo to eat, que é o verbo comer. Essa aí a gente já superou, eu já falei isso pra você dezenas de vezes. A gente teve uma aula só pra falar sobre isso, que o nome do verbo leva to. E por enquanto, se eu só te mostrei que o passado de eat é ate e o passado de go é went, é só isso que você precisa focar. Relaxa com os outros verbos, eles vão aparecer. Foca no que eu tô te mostrando agora. Foca no agora que vai dar tudo certo. Vamos avançar para mais uma frase aqui para você sentir isso acontecendo com mais exemplos. We called you today. We called you today. Nós ligamos para você hoje. Qual é a palavra dessa frase aqui que está no passado? Called. Called. Ligamos. Qual é a forma original? Ela vem de onde? O called é o passado de to call. Call é ligar. Então se eu falo I called, eu liguei. You called, você ligou. She called, ela ligou. E percebe que a pronúncia não é called. Não é called. Tá escrito called. Na verdade tá escrito Khaled, né? Tá escrito assim. Mas como é que fala? Called. Acredita em mim, tá? Fala assim que tá tudo certo. Called, called. Ah, mas tem um E. Eu sei. Mas confia em mim que é called e não called. Called tá errado. Mas por que não pronuncia o E? Por que não? Por que não? É isso que você precisa saber. Por que não? Por que tem Vitor com W e Vitor com V? Porque sim, né? Porque a mãe quis que o Vitor fosse com V, com W em vez de V. Escolha dela. Called é called e não called. Se eu falar assim, ó. We called you today. É nós ligamos pra você hoje. Ah, não tem nada aqui entre ligar pra você? Não, absolutamente nada. O call você coloca direto com a pessoa. Por exemplo, me liga. É call me, me liga. Liga pro João. Call João. Call João, coloca a pessoa direto lá. Passado, mesma coisa. Eu posso falar assim, ó. We will call you. Tá certo. Nós vamos ligar pra você. Bacana. Nós ligamos pra você. Call you só fica called you. Pronto. Called you. Called you. Mas você continua conectando a pessoa aqui direto, tá bom? E today significa hoje aqui. Vamos seguir em frente. A gente já viu que o passado de go é went. Já viu que o passado de eat é ate. A gente já viu que call no passado é called. Called. Seguindo em frente, he always loved you. He always loved you. Ele sempre amou você. O que está no passado aqui é o loved. Loved. Que é o passado de to love. É diferente falar I love you para falar I loved you. I love you now is different from I loved you. You know? I love you, I loved you. E a pronúncia é diferente também. Não é loved, não é loved. A pronúncia é como se esse E nem tivesse aqui. Loved, loved, loved. Mas por que pronuncia sem esse E? Porque sim. Então o que você sabe agora? Passado de eat é ate. Passado de go é went. Passado de call, called. Passado de to love, amar, né? Passado de love é loved. He always loved you. Ele sempre amou você. My parents bought a new car. My parents bought a new car. Meus pais compraram um carro novo. Aqui aparece a palavra bought, que é comprar, comprar no passado, comprar. Então, ó, to buy seria a forma no presente. Bought é o passado dele. Vou colocar aqui, passado de to buy. Se eu falo assim, ó, I will buy a new car, aí é, eu comprarei, eu vou comprar um carro novo.
Agora, se eu já comprei um carro novo, I bought a new car. Pronúncia dele super simples. Bought. Tá? Bought. Ah, mas e o G e H? É bought. É isso que você precisa saber. Às vezes nem o T aparece, fica tão leve, o T conecta na palavra seguinte, o T fica tão leve que fica bought. My parents bought a new car. Bought a new car. Só isso, bought. E não se confunda com o fato de parents ser os meus pais, tá? Ah, parents não é parentes. Parece com a palavra parentes, mas não. Parents são seus pais. Parente, tio, primo, avô, isso é relatives, tá? Relatives, a gente chama de parentes em português. Enquanto seus pais são parents. My parents bought a new car. E se fosse eu comprei um carro novo? Só mudei isso. I bought a new car. Aquilo que eu falei pra você continua valendo. É igual para todas as pessoas. I bought, eu comprei. You bought, você comprou. She bought, ela comprou. They bought, eles compraram. John and Diana bought, o John e a Diana compraram. É igual para todas as pessoas. Chickens evolved from dinosaurs. Essa aqui tem uma pequena polêmica biológica. Chickens evolved from dinosaurs. Galinhas evoluíram dos dinossauros. Nessa frase tem o verbo to evolve, que é evoluir. Só que ele está no passado. Evolved. Evolved. Então o que acontece é, assim como eu falei pra vocês que o bought, ele fica tão leve esse T que às vezes some, ficando bought. Mesma coisa quando é um Dzinho no final. Tá escrito evolved. Você pode falar evolved. Só que esse D fica tão leve na frase que ele some. Chickens evolved from dinosaurs. Se você tiver numa região de pronúncia que pronuncia mais o D, mais o T mais forte, aí evolved, bem forte, né? Mas não necessariamente. Então, o que a gente tem aqui é evolved é o passado de to evolve, que significa evoluir. Evoluir de evolução mesmo, sabe? Darwin, evolução das espécies e tudo mais. Chickens são as galinhas. They evolved from dinosaurs. Elas evoluíram dos dinossauros. O from, ele aponta um ponto de partida, tá? Então, o ponto de origem de alguma coisa. É por isso que você fala, por exemplo, que I'm from Brazil. Para falar que eu sou do Brasil. Ou você recebe uma carta da minha filha. Letter from my daughter. Carta vinda da minha filha, né? A carta que ela que mandou, veio dela, carta da minha filha. Porque o from sempre aponta um ponto de partida. Então, se evoluiu a partir dos dinossauros, they evolved from dinosaurs. Por isso que é importante você ver a essência da palavra, em vez de só ver a tradução dela isolada no Google Tradutor. Porque se você for colocar no Google Tradutor, ele vai falar que of, a tradução dele é de. Se colocar o from, a tradução dele é de também. Mas e aí? É um ou outro aqui. É from. Porque quando você evolui a partir de alguma coisa. Tem que ter o from lá para marcar um ponto de origem. Dinosaur, dinossauro. Chicken, galinha. Inclusive, isso aqui não tirei da minha cabeça não, tá? Existe um estudo grande sobre isso, que relata isso, a ligação entre a linha aí genealógica da galinha e do dinossauro. É muito doido, velho. Aparentemente, acredita-se que, tudo indica que, são alguns dos parentes mais próximos que a gente tem dos dinossauros vivos hoje. Claro, tem os lagartos, o dragão de Komodo aí, umas coisas bem mais próximas, mas as galinhas também fazem parte desse grupo. Inclusive, os Velociraptors tinham penas, o que faz deles tipo umas galinhas gigantes. Eles não eram tão gordos quanto a galinha, mas que eles corriam bastante, enfim. O que importa nessa frase de verdade é o evolved, é o passado do verbo to evolve. Então, quantos verbos a gente já teve aqui? Você viu que o passado de buy é bought, o passado de eat é ate, o passado de go é went, o passado de love é loved, o passado de evolve, evoluir, é evolved. Para todas as pessoas. I evolved. You evolved. She evolved. Tom brought you a present. Tom brought you a present. É a nossa próxima frase. O Tom te trouxe um presente. Ele trouxe um presente para você. Nessa frase, o que está no passado é o brought. Brought. Mas o início, ele apareceu lá em cima, né? Não, o que você tinha lá em cima era bought, que é o passado de to buy, comprar. Passado, comprou. Agora é brought. Tem um Rzinho a mais aí, ó. Que é o passado de to bring. To bring é trazer. Enquanto to buy é comprar. O que a gente está vendo nessa frase é isso aqui, ó. Brought. Então,
Tom brought é o Tom trouxe. I brought, I trouxe, eu trouxe. I trouxe é ótimo. I brought, eu trouxe. She brought, ela trouxe. We brought, nós trouxemos. A gente tem que mudar. Trouxe, trouxemos, trouxeram. Em inglês é tudo brought. A pronúncia é mais ou menos assim, tá? Brought. Enquanto no outro você tinha bought, aqui você tem brought. Trouxe para quem? He brought you a present. Ele trouxe para você um presente. É assim que é construído no inglês, tá? Ele trouxe para você um presente. Não tem nada para conectar aqui no meio não, tá? Tom brought you a present. Por que a ordem das palavras aqui é tão diferente em inglês e português? Porque por causa daquele segredinho que eu já te contei algumas vezes. Inglês e português, infelizmente, são línguas diferentes. E, consequentemente, a posição das palavras nas frases é diferente. Como eles constroem passado e futuro é diferente da gente. Cabe a nós aceitar e repetir, né? Porque a gente está aprendendo uma língua diferente. Então, aprender uma língua diferente, querendo que as regras da sua língua se apliquem na outra língua, é de uma insanidade absurda, não faz sentido. Você está aprendendo outra língua. Então, não vai caber, tá? Pra gente seguir em frente. Your cousins came for Christmas. Your cousins came for Christmas. Os seus primos vieram para o Natal. Cousin significa primo. Your cousins, os seus primos. Inclusive podia ser suas primas também, tá? Porque cousin, ele vale tanto para primo quanto prima. Pode ser os dois gêneros aí, tá? Então não tem diferença. Geralmente tem, né? Tipo brother e sister. Ou então son e daughter. Aunt e uncle. Mas para cousin é igual. Cousin é primo e prima. É igualzinho. So, your cousins, they came for Christmas. Eles vieram com que objetivo? Eles vieram para quê? Vieram para o Natal, com o objetivo de comemorar o Natal. Eu não estou falando que o Christmas é algum lugar. Christmas não é um lugar. Christmas, Natal é o evento. Eles vieram por quê? O objetivo do evento é para o Natal. Então, eu falo isso porque se fosse um lugar, vieram para o parque, por exemplo, aí você apontaria com to, tá? Ah, eles vieram para o parque. They came to the park. Beleza. Porque você está falando lugar. Só que aqui não é o lugar. É o evento, o objetivo deles. Então, por exemplo, came for my birthday. Eles vieram para o meu aniversário. Percebe que não é um lugar? Meu aniversário não é um lugar. É um evento, é um objetivo. Por isso, for Easter é para Páscoa. For Christmas, para o Natal. Christmas. Mais ou menos assim, ó. Christmas. 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 Não Christmas. Christmas, com som de E mesmo. Your cousins came for Christmas. E até agora eu não precisei te falar que came é o passado de to come. Por quê? Você pegou isso de tabela, você entendeu de forma intuitiva que o came era o passado de come. Chega num ponto que fica intuitivo, entendeu? Você vai pegando, entendendo que a frase está no passado e tal, e fica intuitivo. Então came é o passado de to come, que é vir. Vou falar assim, ó, os seus primos, eles vão vir para o Natal, eles virão. Your cousins, como é que coloca ações no futuro? A gente viu que é will. Então, se eu falo que virá, will come for Christmas. Aí a nossa frase deixou de estar no passado e agora ela está no futuro. Seus primos virão para o Natal. Percebe que Natal não é um lugar. Se eu quisesse falar que eles vão vir para a cidade de Natal, they will come to Natal. Aí a cidade de Natal não tem tradução, porque cidades não traduz. They will come for Christmas é diferente de falar they will come to Natal. Aqui é a cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. Alright? Pra gente fechar, mais um exemplo aqui. She worked here in the 80s. She worked here in the 80s. Ela trabalhou aqui nos anos 80. Acontece uma expressão bem interessante nessa frase, que eu quero que você veja primeiro, que é esse in the 80s. In the 80s significa na década de 80, tá bom? Como é que lê esse 80s aqui, ó? 80s. É assim que você lê dessa forma, tá? Então, se eu quero falar, por exemplo, que algo aconteceu nos anos 90, é in the 90s. In the 90s significa que algo aconteceu nos anos 90. Nos anos 90 ou na década de 90. Tem diferentes formas de falar assim. A gente até pode falar, né? Nos anos 1990. A gente tem diferentes formas de falar isso. In the 50s, por exemplo, significa nos anos 50. Durante a década de 50. Então percebe que o quê? A gente constrói essas ideias de uma forma muito diferente do inglês. Por quê? Português é outra língua.
Então eu traduzo isso para isso, porque a outra língua é assim que a gente fala em português, então a gente traduz assim, tá? E vale para todas as dezenas. In the 20s é nos anos 20, in the 30s é nos anos 30, in the 40s é nos anos 40. Aí isso aí é só você conhecer como é que fala 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e assim por diante em inglês, tá? Essa pra você aprender as décadas aí é outra história. Mas, mesmo você não sabendo todas as décadas em inglês, 20, 30, 40, pelo menos você sabe que a estrutura é essa, né? E quando você vira isso aí escrito, vai estar escrito dessa forma. Guarda o bloco. Guarda o bloco. E o resto da frase? She worked here in the 80s. Ela trabalhou aqui durante os anos 80, na década de 80. Nessa frase a gente tem o worked. Worked. Não é worked, é worked. A pronúncia é como se fosse assim, ó. Worked. Worked. Esse Tzinho, esse som de T no final é bem levinho. Worked. Worked. Significa passado do to work, que é trabalhar. Então, se work é trabalhar, worked, passado, trabalhou. Então, I worked, eu trabalhei, she worked, ela trabalhou, they worked, eles trabalharam, we worked, nós trabalhamos e assim por diante. Então, qual foi o objetivo dessa aula? Você vê o passado acontecendo. Você vê frases com o passado lá inserido. Várias frases diferentes, com várias palavrinhas no passado lá inserido. Só que você aprendeu o passado de work, passado de love, de buy, de bring, de eat, passado de go, de come, de call. Só tem isso de verbo do inglês? Não. Não tem só isso de verbo do inglês. Existem centenas, acho que na verdade milhares, né? Existem milhares de verbos no inglês. Porque a gente tem milhares no português também, né? Correr, sair, tentar, nadar, dançar, escolher, determinar, viajar, transferir, depositar. Quantos verbos a gente tem em português? Muitos, 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 muitos. Em inglês também tem todos eles. Todos que a gente tem no português, em geral, quase todos, pelo menos a gente tem no inglês. Então, como que você vai saber a forma no passado de todos? Por quê? Você viu que call é called, que bring é brought, que come é came. Como que você vai saber o passado de todos? Aqui vai a parte mais importante dessa aula. Se você gostou do que você viu até aqui, essa parte que você vai ver agora é muito mais importante do que você viu até aqui. É o seguinte, deixar a tela em branco para escrever isso. Como saber colocar todos no passado? Você nunca vai saber colocar todos no passado. Simples assim. Sabe por quê? Você tem que fazer o seguinte a partir de agora. Trate cada caso como um novo caso. E aprenda aos poucos. Fuja de quem quer te ensinar todos de uma vez. Sabe aquela aula de 2h30? Clássica aula do professor lá na lousa, colocar uma tabela gigante, assim, a tabela de verbos, com todos os casos, e se terminar em Y, e se terminar em M, e se terminar com vogal, e se for irregular, e se for regular. Aí você tem aquela aula gigante, com dezenas de padrões que você tem que decorar de uma vez. E eu falo, meu Deus, como é que eu vou saber aprender todos de uma vez? É aquela angústia e tal. Deixa isso quieto. Deixa isso quieto. Esquece querer aprender todos de uma vez. Vai aprendendo à medida que eles vão aparecendo. Aprenda aos poucos, à medida que vão aparecendo. Assim, eventualmente, se você quiser, você é livre, tá? Você é um ser humano livre, morando num país laico e livre. Quer ir assistir a aula de aprendendo a conjugar todos os verbos do passado? Pode assistir, você é livre. Agora, se isso tivesse dado certo, você teria aprendido na escola, porque na escola teve essa aula também. Então, meu conselho é, você estava estudando, aí um dia, estudando, você aprendeu que o passado de run, por exemplo, que é correr, o passado de run é ran. Um dia você estava estudando e aprendeu isso. Legal. Passado de run é ran. Pronto, você aprendeu mais um. E aí no dia seguinte você aprende mais um. Aí na semana seguinte você aprendeu mais 3. Eles vão aparecendo. Não precisa ficar correndo atrás de tabela de conjugação. Se tabela de conjugação funcionasse, pra gente ensinar português para uma criança que está aprendendo a falar português com 1 ano e meio de idade, se funcionasse, a gente dava uma tabela de conjugação para a criança. Não dá. O que a gente faz para a criança? A criança simplesmente ouve e repete do jeito que ela ouviu. Se ela ouve que o passado de run é ran, ela não tá nem aí para estrutura, para conjugação, tá nem aí para regular e irregular, tá nem aí para nada disso. Ela simplesmente sabe que o passado de run é ran e é isso que ela precisa saber. E você, como estudante, é isso que você precisa saber. Então deixa de lado um pouquinho só a sua angústia de eu quero aprender todos os padrões, todas as estruturas, todas as transformações e tabela. Deixa um pouquinho de lado e tenta fazer do jeito que eu tô te mostrando, tá bom? Vai aprendendo à medida que eles vão aparecendo. Por exemplo, hoje você viu uns 10 aqui. Tá excelente para um primeiro dia. Toda aula minha de frase de exemplo, toda aula de estrutura,
eu tendo a trazer frases no passado, pinceladas ali. Aí eu sempre falo, nessa frase apareceu o kept, que é o passado de keep. Legal, aprendeu mais um. Quando você vai ver, você tem centenas na cabeça. Você não precisou sentar na frente de uma lista de conjugações. Então sim, de fato, existe verbo regular e irregular. Para os regulares, existe regra para todo tipo de transformação. Você termina em N, você termina em vogal, você termina em Y, você terminou com vogal, consoante, você terminou em... Tem caso para tudo que você imaginar. Mas você não precisa ter essas regras para usar as regras para conseguir montar as frases. O que você vai fazer a partir de agora é o contrário. Você monta as frases, por isso conhece as regras. Ou seja, conhecer os padrões é uma consequência. Por consequência de você saber vários exemplos, você passa a saber conjugar. Então, por exemplo, você conhece que play no passado é played. Conheceu outro dia que stay no passado é stayed. Assim, ó. Você começa a pegar padrões. Opa, tô vendo um padrão aqui, ó. Só que aí um dia tem o lay, por exemplo, que é assim. Aí você um dia encontra o lay. Aí você fala, pô, matei. Passado de lay é laid, certo? Excelente. Aí você descobre que não. Que na verdade o passado de lay é laid, assim, ó. Lay é você colocar alguma coisa uma em cima da outra, sabe? Quando você tem algo assim, aí você coloca outra coisa em cima e you just laid. Você acabou de... Daí que vem layer, né? Que é camada. Então, que conclusão que você chega? Pô, deve ser laid, né? Deve ser laid. Só que não é laid assim, com i. Mas por quê? Véi, porque sim. Tá vendo porque não vale a pena você sofrer com padrões assim? Simplesmente, quando você aprender que o passado de lay é laid, você aceita e repete? Simplesmente aceita e repete. Tanto que a gente tá fazendo essa aula ao vivo. A gente tá fazendo essa aula ao vivo aqui, ó. E o pessoal no chat mandou aqui, ó. Laid, laid, laid. E tá tudo bem pra quem chutou que era laid. Porque você tentou reconhecer padrões. Mas até quando você percebe que você tá reconhecendo padrões, tem sempre aquela exceçãozinha, tem sempre aquele diferente. E aí tem que ter sempre uma nova regra só pra cobrir aquela exceção. Então, não vale a pena. Então não vale a pena se prender demais a esses padrões e simplesmente aceitar. Tá bom, passado de play é played, passado de stay é stayed, passado de lay é laid, com i. Por isso que eu falei pra você, essa parte que eu falei aqui no final, ela é mais importante do que o resto. Porque você teve algumas frases de exemplo e tal, você viu alguns exemplos de frases no passado, e você aprendeu aqueles exemplos. Mas mais importante do que isso é você ter agora esse método aqui, pra você usar de receita. Pra sempre que você quiser aprender todos de alguma coisa. Então, você quer aprender todos os adjetivos? Não, esquece de aprender todos os adjetivos. Deixa eles irem aparecendo. Trate cada caso como um caso, vai aceitando e repetindo. À medida que eles vão surgindo, você vai aprendendo. Você quer aprender todas as cores em inglês? Todas de uma vez, numa tabela? Não precisa. Deixa elas irem aparecendo. Você vai aprender primeiro red, depois yellow. Um dia o blue vai aparecer. Aí você vai vendo uma camiseta de alguém escrito green. Azul, vermelho, amarelo, verde. Você vai aprendendo à medida que elas vão aparecendo. Meses, números, dias da semana. Adjetivos, advérbios. Até os tempos verbais, não precisa aprender todos de uma vez. Deixa pra você ir aprendendo à medida que eles vão aparecendo. Pega leve nisso aí, ok? Então, essa aula aqui acabou estendendo um pouquinho, mas eu acho que foi importante, acho que valeu a pena, porque passado é um negócio delicado. Eu não vou mais longe que isso por enquanto, eu não vou te dar aqui uma tabela de regulares e de irregulares, eu não vou fazer isso agora. Mas eu tenho uma aula em que eu vou um pouco mais fundo no passado do inglês. Lá eu pincelo um pouco mais, e essa aula aqui, você já teve o aquecimento, você teve a primeira pincelada para conseguir aproveitar bem essa outra aula que eu vou te passar agora. Eu vou deixar ela recomendada aqui em cima no YouTube, em que eu falo sobre entenda os verbos regulares e irregulares do inglês. Bastante gente pergunta por isso, então eu fiz uma aula mostrando essa diferença, mas mostrando com essa abordagem de relaxa, não precisa saber se é um ou outro, vai vendo do jeito que você encontra e aceita e repete. Mostrei isso nessa aula que você vai poder assistir, que eu coloquei como recomendado aqui em cima, tá bom? Então, assim a gente fecha o nosso episódio 32 das primeiras frases em inglês. Foi um episódio mais intenso sim, mas você pode depois acessar aqui o link na descrição abaixo, em que você pode ir lá no meu blog e poder copiar essas frases se você quiser, copiar essas explicações, tá lá no meu blog. Te vejo no episódio 33 das primeiras frases, que a gente vai continuar avançando na sua base de inglês, para quem tá começando no seu inglês básico. Bons estudos para você. Te vejo lá.